Prosseguindo no estudo da apologética cristã, estamos no capítulo da defesa da Bíblia, estamos na lição 2. Vamos agora ao número 5, os manuscritos do Mar Morto. Bom, eu aceitei Jesus em 1983, 1984, eu me matriculei num seminário. E naquela época, os sensacionalistas, eles afirmavam que os pergaminhos do Mar Morto estavam sendo estudados e que eles iam mostrar que Jesus e até João Batista também seriam discípulos de uma seita judaica chamada Essênios. É a acusação que eu coloquei aí, número 5, os manuscritos do Mar Morto, né? A acusação. Os pergaminhos do Mar Morto vão mostrar que Jesus era discípulo da seita judaica Essênios. Eles afirmavam isso. Então eu fico pensando, lá na década de 80, talvez algumas pessoas que não tivessem a sua fé firme em Deus, ele acreditasse nessas afirmações. E que é uma afirmação, vamos dizer, leviana, né? Não deveriam ter afirmado. Eles poderiam até colocar a possibilidade. A hipótese, tudo bem, hipótese não é pecar, mas você afirmar aquilo que a ciência, vamos dizer, não te possibilita ainda afirmar, é claro que isso é um erro. Tá, ok? É claro que isso é um erro. Os pergaminhos do Mar Morto, eles diziam isso, e aí eu vi já nos anos 2000, quando eles concluíram a leitura de todos os pergaminhos, e aí teve uma revista, na revista Época, que é do Grupo Globo, né? Ela publicou uma reportagem, perdeu-se a ligação entre Jesus e os essênios. Ou seja, ela, em vez de reconhecer, então, que nunca houve ligação entre Jesus e os essênios, ela afirma que deve ter existido, mas ela perdeu-se. Se ele está dizendo que perdeu-se a ligação entre Jesus e os essênios, ele está dizendo que essa ligação existiu. Os essênios eram uma seita judaica que vivia enclausurada. O cristianismo nunca teve esse negócio de viver enclausurado. Surgiu no cristianismo, não, surgiu no catolicismo, com os monges, né? Ainda nos dias de Constantino começaram a surgir os monges. E aí começaram então com essa mesma prática. Mas Jesus e João Batista estarem ligados a essa seita, ainda mais que essa seita, apesar dela fazer um trabalho bonito, que era eles viviam copiando as escrituras judaicas, eram judeus, se preocupavam, né? Mas eles tinham um monte de interpretações estranhas, tá bom? Coisa até parecida com uma bola de cristal para ver o futuro. Então, os essênios não são uma referência. Era, na verdade, uma intenção assim de envolver Jesus com um grupo místico judaico, sendo que o termo místico, nesse caso, ele é usado não no seu sentido etimológico, porque etimologicamente místico significa aquele que crê no espiritual. Tá bom? Se você crê em anjos, crê em Deus, crê em anjo, crê que você tem espírito e alma, então você é um místico. Porém, eles usam o termo místico em outro sentido, ligado àquelas religiões, principalmente ligado ao espiritismo, ao culto à natureza. Isso passou a ser chamado de misticismo, apesar de misticismo não significar isso. Hoje ninguém gosta de ser chamado de místico, né? Não, eu não sou místico, não. Mas o significado etimológico seria, a gente evita usar, porque se eu falar essa aqui é uma igreja mística, essa aqui é uma igreja que acredita no mundo espiritual, que acredita em Deus e anjos, as pessoas... Agora virou espiritismo porque misticismo está ligado ao espiritismo popularmente, por isso que eu evito usar, ok? Bom, aí eu coloquei aí a defesa. Após décadas de estudos nos pergaminhos do Mar Morto, ficou constatado não haver nenhuma ligação de Jesus com os essênios. Eu disse para vocês que os pergaminhos foram descobertos entre 1936 e 1956 da era cristã. Ok? Esses pergaminhos eles são um testemunho a favor da Bíblia. O comentário prossegue. Quando foram descobertos 930 pergaminhos, papiros e escritos em cobre, os críticos começaram a falar que seria revelado
o envolvimento de Jesus com a seita que produziu esses manuscritos, chamada Essênios. Vou dar uma pausa aqui para explicar a vocês. E não se tem certeza que os essênios que produziram esses pergaminhos. Isso é uma hipótese também. Mas todo mundo, os livros todos chamam dos documentos dos essênios. Porque esses documentos, eles, como eram colocados ali até antes de Cristo, 100 anos antes de Cristo, por exemplo, no período da destruição de Jerusalém, certamente os livros que estavam no templo, eles devem ter dado um jeito de salvar esses livros antes, ou mesmo guardar em algum lugar que fosse de uma certa maneira protegida. Alguns consideram que embaixo do próprio templo existem cavernas ali. Alguns acham que a arca estaria ali embaixo do templo. Nós não sabemos, mas eles podem ter pegado esses pergaminhos, guardado em cavernas embaixo do templo, ou em locais afastados, como é o deserto da Judéia, onde foram encontrados esses pergaminhos. Ok? Então, não existe uma certeza absoluta que esses pergaminhos sejam todos produzidos pelos essênios. Os essênios podem ter produzido, e é muito provável que tenham produzido, já que eles, realmente, segundo a história, faziam esse trabalho de preservar os escritos, já que eles eram judeus que viviam enclausurados. Ok? Viviam enclausurados. Nos dias do Novo Testamento, era até menos perigoso, né? Porque você viver na cidade de Jerusalém, a história comprova que Herodes, quando foi construir a fortaleza de Jerusalém, ele fez obras espetaculares, o templo de Jerusalém, a história diz, quando ele foi construído, ele era a maior obra, o maior edifício do mundo antigo. O templo de Jerusalém era o maior edifício do mundo antigo. Ele fez obras suntuosas. Só que ele sabia que os judeus queriam matar ele, porque ele vivia matando judeu. Ele matou todos os descendentes, né, dos macabeus, porque eles tinham governado Israel num período. Os descendentes de Davi, diz a história, que eram perseguidos. José estava vivendo lá na Galileia, em Nazaré, vivendo em locais assim. Ele não podia nem se declarar descendente de Davi, senão corria risco de ser morto. Maria, a mesma coisa. Então, diz a história que Herodes, quando foi construir a fortaleza de Jerusalém, normalmente você faz uma torre olhando para fora, para que os vigias fiquem olhando se alguém vai invadir a cidade. Mas ele fez torre voltada para Jerusalém, para ficar observando as rebeliões que surgissem ali em Jerusalém, que era comum, né? Haviam grupos, nesse período, grupos ligados à violência, que mesmo para criar tumulto, às vezes eles entravam na cidade, eles queriam fazer da cidade um local tumultuado para ver se os romanos saíam fora, já que eles não conseguiam lutar contra os soldados romanos. Então diz a história que eles iam para a multidão e para o meio da multidão, uns 20, 30, tudo como pessoas comuns. Escolhiam uma pessoa aleatória lá, outro, cada um escolhiam, vão matar uns 3 aqui, com as facas escondidas, e ali esfaqueavam as 3 pessoas. E os outros já pegavam, lamentavam uma briga, uma confusão, quebra-quebra, aí esfaqueavam pessoas e faziam essas confusões. Ok? Então, isso era comum, tá bom? Principalmente nos dias de Herodes, porque eles tinham um ódio tremendo de Herodes, porque muitos israelitas tiveram seus recém-nascidos mortos, né? Jesus escapou porque Deus o guardou e o levou para o Egito, né?